Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Natália Bezerra, servidores desta casa, imprensa que cobre os trabalhos desse poder semanalmente, cidadãos nessa galeria e os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria retornar um pouquinho à nossa última sessão, quando foi abordado pelo nosso colega Alisson Paiva, uma situação com relação ao Hospital e Casa de Saúde de Russas. E eu fui buscar informações até a título de passar para ele também, para os demais colegas e para a população. Primeiro que o Hospital de Russas, ele não é um hospital municipal, viu, colega? Ele é um hospital ligado à iniciativa privada, uma entidade evidente sem fins lucrativos. O hospital não tem fins lucrativos. E ele fez uma opção 100% SUS, né? Ele é um hospital polo, eleito pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde do estado do Ceará. Ele atende os municípios de Jaguaretama, Morada Nova, Russas, Palhano e Jaguaruana, aqueles pacientes referenciados, que são encaminhados para cirurgias, procedimentos cirúrgicos até média complexidade. Não sendo de média complexidade, sendo de alta complexidade, eles passam para o sistema do estado e vão ser transferidos ou para os hospitais regionais da nossa região ou de outras regiões, como acontece, de transferir para Xarabubim, Itauá, outras regiões, ou são transferidos para Fortaleza. E o hospital presta esses serviços, mas ele não é remunerado, ele não é pago por tudo que ele faz. Existe um limite, o Estado dá um limite mensal de faturamento, de ações que eles podem fazer. E muitas vezes o hospital faz mais do que o que está pactuado com o Estado, e quando chega no final do mês ele não é pago por tudo, ele é pago por aquilo que foi ajustado, e ele vai acumulando dívidas, serviços sem ser remunerado por eles, e ele termina operando no vermelho. O Hospital de Russas opera no vermelho, eu acompanho, ali de perto. O Hospital de Russas tem dívida com fornecedores de medicamento, tem dívidas com fornecedora de energia, tem várias dívidas, tá? E anualmente, como o hospital é credenciado junto ao governo federal, ele pode receber recursos públicos, inclusive de emendas parlamentares. Aí eles recebem alguns recursos que alguns deputados transferem para eles, e eles terminam, quando é de custeio, ou para aquisição de medicamentos, ou para aquisição de equipamentos, e também, muitas vezes, esse de custeio, ele pode pagar, sim, débitos que eles têm junto ao comércio, e assim o hospital vai rolando. A gente sonhava muito que esse hospital fosse estadualizado, mas infelizmente o Estado não quis receber o hospital. A entidade que dirige o hospital tinha muita vontade de doar o hospital para o Estado, porque o Estado tem condições de investir. Ele precisa crescer, mas ele só pode crescer verticalmente, não tem áreas para ele se expandir na horizontal. E sendo o Estado, a gente acredita que o Estado consiga, sim, recursos para crescer verticalmente, fazer novos centros cirúrgicos e tal. Mas isso não está ainda, né, acontecendo, mas a gente sonha muito que com a Faculdade de Medicina isso possa vir a acontecer. Mas a dificuldade do hospital era tão grande, e especificamente com relação ao tema que Vossa Excelência abordou, infelizmente, no dia que Vossa Excelência levou uma pessoa lá, socorreu uma pessoa, realmente o raio-x de lá, o aparelho de raio-x estava parado. Ele é um raio-x digital, e é como um carro, você não sabe quando o carro vai dar o prego, você nunca tem peças subselentes esperando que o carro vai dar o prego disso aqui, eu vou ter uma peça. Então, pifou lá, vem um técnico de Fortaleza, desmonta o equipamento, identifica a peça que precisa ser substituída, tem que pedir de São Paulo, não tem fornecedores de peça, e ele terminou passando 6 dias parado realmente.
O raio-x de lá passou 6 dias parados, mas graças a Deus o raio-x da UPA estava em pleno funcionamento e eles fazem esse intercâmbio. O da UPA já quebrou também. Aí tinham que transferir paciente da UPA lá para o hospital atendia. E quando do hospital para, acontece isso, aí tem que levar lá na UPA. Mas isso está próximo de ser resolvido. O hospital está para receber um recurso de R$800 mil do deputado Júnior Mano para aquisição de um arco cirúrgico. O arco cirúrgico é um aparelho de raio-x móvel que vai para dentro do centro cirúrgico e em tempo real isso facilita muito a intervenção cirúrgica do médico, torna mais segura, mais rápida, menos invasiva e o nosso hospital com certeza já vai receber esse equipamento com esses recursos do deputado Júnior Mano. Um outro assunto que eu queria trazer a essa tribuna e à população de Russas, com relação às obras do Pavimenta Russas 2, elas estão acontecendo sim. As obras do Pavimenta Russas 2 são 129 ruas. Dessas 129, 110 com recursos de convênio e 19 com recursos próprios. Inclusive eu queria me dirigir à população da localidade de Capim Grosso, que tem uma pavimentação para sair lá, com recursos do deputado Mauro Filho, conseguidas pelo nosso colega vereador João Paulo Moreira. E essa pavimentação, quem ganhou a licitação para fazer essa pavimentação, é a mesma empresa que está fazendo o Pavimenta Russas 2 aqui em Russas. A Fernandes Construção e ela está com 2 frentes de serviços. E o Sávio vem tentando de todas as formas que ele aumente mais equipes, ele constitua mais 2 equipes, para que a gente tenha mensalmente 4 vias sendo pavimentadas, para que a gente consiga, até 2028, concluir esse Pavimenta Russas, porque a quantidade de ruas dividida pela quantidade de meses do segundo mandato do prefeito Sávio, ele fazendo só 2 ruas por mês, vai terminar o mandato e ainda vai ficar algumas ruas para serem concluídas. Mas ele está, sim, treinando um novo pessoal, ele é muito exigente, não pega qualquer trabalhador para fazer essas obras, e ele vai avançar, sim. Inclusive, nós estamos com a programação e a pavimentação, o colega vereador João Paulo, lá do Capim Grosso, na primeira quinzena de outubro ela se inicia. Está programada aqui. Como também a pavimentação das vias da Catumbela, a Rua Tony, a Hermínio de Oliveira e a José Bezerra Lima, elas estão nessa programação, mas aguardando a conclusão da pavimentação do bairro Vila Gonçalves. Na hora que concluir o bairro Vila Gonçalves, deve sim se caminhar para essas 3 ruas da Catumbela para ser concluída e também iniciar em outros bairros, né? Então a gente espera que o Bebeto da Fernandes Construções consiga treinar, montar mais 2 equipes, aí a gente vai ter sim um avanço mais rápido na conclusão dessas pavimentações. Obrigado, presidente.